Olá, queridos amigos, companheiros da comunidade espírita Nova Era, Jesus nos abençoe. Que bom que estamos juntos para mais um estudo do Espiritismo. E o Espiritismo, como nós sabemos, é uma doutrina que tem um olhar muito amplo, muito vasto. Então, aqui e ali, podemos estar também ingressando em outras ciências, em outros campos de observação, enfim, tudo para, de alguma forma, trazermos uma reflexão, e as reflexões são também uma proposta importante do Espiritismo. Hoje, nós vamos fazer algumas considerações breves, que sejam, sobre o tema, o objetivo do Espiritismo. Não é? Então, vamos aqui nesse aniversário, de 168 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos em Paris, por Allan Kardec, ou seja, a 18 de abril de 1857. Kardec estava lançando em Paris esta obra belíssima, que todos podem ler independentemente da religião que tenham, ou de não terem nenhuma religião, ou da crença que possuam. O Livro dos Espíritos é um livro que traz reflexões importantes, e essas reflexões elas foram trazidas pelos espíritos atendendo às solicitações de Allan Kardec, O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome civil de Allan Kardec, Então Kardec, ele de alguma forma sintetiza com as suas perguntas a maioria das perguntas que são da própria humanidade, Então, o que somos, o que estamos, o que viemos fazer aqui, nessa vida física, nessa vida corporal, qual é a nossa destinação, Existe destino? Uma pergunta também que Kardec vai fazer, os espíritos vão responder, Podemos nos comunicar com aqueles que já faleceram? Como se dá essa comunicação? Enfim, todas essas questões que nós temos são questões comuns, normais e naturais mesmo, do ser humano, do indivíduo que tem uma reflexão, que pensa. Allan Kardec fez essas questões aos espíritos. Então a obra tem 1119 questões, imagine, são muitas questões. E os espíritos trouxeram as respostas. Esses espíritos, quem são esses espíritos que trouxeram respostas através de médiuns no mundo inteiro? Kardec recebe essas respostas, faz uma triagem delas, vê naquilo em que elas têm de semelhantes nas respostas e publica na obra. Quem são esses espíritos? Os próprios homens, ou seja, pessoas como nós, que morreram. Não tem mais o corpo. Quando nós morrermos, não teremos mais o corpo. Mas estaremos vivos no mundo espiritual, porque somos espíritos imortais. Como Deus quis que fôssemos assim, e que sejamos assim, e que ainda continuaremos assim, porque somos imortais. Vejam a beleza da criação de Deus, não é? E como Ele permite que a gente prossiga sendo quem somos, claro, sem um corpo físico, com uma visão muito maior, que é uma visão onde você tem uma percepção, na maioria dos casos, das vidas anteriores, ou de alguma coisa das vidas anteriores, e também temos uma visão da vida futura, aquilo que nos aguarda, porque não temos os limites da matéria. A matéria limita muito o espírito quando o espírito está encarnado. Então, esses espíritos, eles responderam a Allan Kardec. Kardec, então, condensa nessa obra O Livro dos Espíritos, que é publicada ali em 1857, portanto, meados do século XIX, e nós estamos falando então de um período onde
a filosofia já tinha avançado demais, né, bastante, onde a ciência já tinha se desenvolvido muito, não é? E esse desenvolvimento da filosofia, né, e da ciência permitiram que o homem então começasse a questionar a religião, ou as religiões de um modo geral, em especial a religião católica, né, o catolicismo, que era a religião dominante, por assim dizer, no mundo, né? Dominante no mundo. Né? Então, nós observamos o quê? Que, de fato, havia ali naquele momento já uma decadência do sacerdotalismo, ou seja, dos sacerdotes, né, de um modo geral, e o homem começava a perceber que muita coisa que era atribuída a Deus, né, como uma manifestação divina, era, na verdade, a manifestação das próprias leis da natureza. Não é? Então, houve uma ruptura muito forte com a religião, houve praticamente uma ruptura com Deus, o entendimento de Deus que se tinha até aquele momento e aquela época, né? E então aparece aí uma ideia muito forte, um novo modelo, né? Quando chamamos modelo no sentido de paradigma. Paradigma é uma referência, é um ponto onde você seguia para seguir em alguma coisa. Né? Referência, um modelo ou paradigma, como se fala. Né? Então houve a formação e o estabelecimento de um novo paradigma. Qual foi esse paradigma? O materialismo, né? Que alguns gostam de chamar de materialismo científico. O que é isso? O modelo passou a ser um modelo da ciência. E a ciência se dedica à matéria. Se dedica ao que é material. Hoje, com muitos desenvolvimentos, né, com uma percepção maior dos estudos que vêm sendo feitos pela ciência, de que a emoção, os sentimentos interferem sobre o corpo, né, e, portanto, afetam a saúde. Então, com o desenvolvimento da psicologia, da própria psiquiatria, né, das ciências ditas mentais, né, já se consegue perceber que a matéria não manifesta concreta e profundamente aquilo que o ser pensa. Mas quem pensa? O espírito. Não é o cérebro que pensa. Para as academias, ou seja, para as ciências, para as universidades, para os pesquisadores, quem pensa é o cérebro. Eles entendem que o cérebro produz através de determinadas movimentações neuroquímicos, do sistema nervoso, né? Neuroquímico, produz o pensamento. Eles entendem que a consciência, quer dizer, o entendimento do que se é e do que tudo é, e de como tudo se movimenta e de como tudo manifesta uma finalidade, é fruto do pensamento. É fruto de um fenômeno químico. Então não há Deus. Para a ciência, Deus não existe. Porque eles dizem, há Deus, aí os religiosos dizem, há Deus, aí eles dizem, prove. Entenderam o problema qual é? O problema é esse, o ponto central do problema é esse. Mas como a ciência não tem como ler essa realidade espiritual, não tem instrumental, né? Você detecta determinados fenômenos da matéria por instrumentos, aparelhos. Mas existe um aparelho que você possa ler o espírito? Não tem. O espírito é o que somos. Então, como eles não podem ler, eles dizem não existe. Entenderam o problema qual é, amigos? Então, esse é o ponto central. Para o materialismo científico, né, a chamada escola cientificista, que guia, que orienta, que norteia todos os processos da vida, de um modo geral, o que existe? O que existe é a matéria. O que não existe? Deus não existe.
Existe? Então prove que existe. Você não tem como provar. Deus é. Deus se manifesta. Então Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, ou seja, a partir dos esclarecimentos que os Espíritos trouxeram, ele vai perguntar e vai falar sobre Deus. E os Espíritos vão dizer, olha, como posso demonstrar que Deus existe de acordo com a percepção da ciência? Aí os Espíritos vão dizer, adotando um próprio princípio da ciência. Qual é esse princípio da ciência? Não existe um efeito sem uma causa. Claro, se há um efeito de alguma coisa, existe uma causa. Ah, eu estou tendo sintomas que estão afetando febre. Bom, tem que ter uma causa. Ah, estudei aqui, fizemos os exames, é um vírus. É um bacilo, né, que é uma bactéria, é isso? Aí os Espíritos dizem, se o homem não criou o universo que ele já detectou que existe, se ele não criou, alguém criou, ou algo criou, que não foi um ser humano. Então não é alguém, no sentido de uma pessoa. Né? Então não é alguém, algo criou, dizem os Espíritos. Este algo é a causa inteligente do universo. Né? A causa inteligente máxima do universo, que criou tudo, é a causa inteligente máxima do universo. Né? E a causa, e a inteligência que é suprema, maior, e a causa de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Deus não é uma pessoa. Nas crenças anteriores, nas religiões ortodoxas, tradicionalistas, Deus é uma pessoa. No catolicismo, você vê, com barba, com... Não faz sentido. Foi uma pessoa que criou o universo? Não faz sentido. Né? Então, Deus, você não vê Deus. Deus não tem como você ver. Deus é inteligência. A melhor definição que os Espíritos encontraram para nos dar uma ideia do que é Deus é isso aí. Kardec vai perguntar na questão número 10. E nós podemos entrar na intimidade dessa inteligência, deste ser, deste algo que é Deus? Os Espíritos respondem a Kardec. No nível que vocês estão, de evolução, não. Falta a vocês ainda um sentido, uma compreensão, um sentido que nos dá a compreensão dessa inteligência na sua expressão mais profunda. Mas vocês vão evoluir. Então, o Espiritismo é uma doutrina que surge no meados do século XIX, ali 1857, no momento em que as religiões estavam falindo, Deus estava sendo esquecido, porque as religiões, elas principalmente a católica, ela que dominava todo o processo, né, religioso da época, ora, nós estamos falando de mais de 10 séculos. É muito tempo. É muito tempo. Então, ela não tinha uma explicação. A sua fé era uma fé cega. O que é uma fé cega? É uma fé que não é baseada em fatos. É uma fé dogmática. Dogma. O que é um dogma? É uma leitura humana daquilo que é o divino. Não vai dar certo. Porque a nossa capacidade psíquica é pequena. O nosso mental é muito pequeno. Não tem como entender a totalidade, como os Espíritos disseram a Kardec. Né? Então, vem Jesus antes do Espiritismo, há 2000 anos, né, para afirmar a ideia de que Deus é a causa fundamental da vida. Não é assim que ele diz no Pai Nosso? Senhor, ensina-nos a orar. Pai que estás nos céus. Céus é o quê? Em todos os lugares. E também dentro de nós. Não é assim que ele diz? Quando Pedro pergunta onde está o reino dos céus, Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Então os céus de fora, os céus de dentro. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, o que é algo santo é algo que é o mais importante. É aquilo que nós temos que procurar. É o tema fundamental das nossas vidas. Tudo a Deus. Tanto que em todas as passagens do Evangelho ele está sempre lembrando, reino dos céus,
busque o reino dos céus, reino de Deus, a justiça de Deus, filhos de Deus, ver a Deus. É sempre assim. Porque Deus é a totalidade. É isso que ele quer dizer. Deus é a totalidade. Então, quando os espíritos vão dizer isso, eles vão começar a explicar. E eles vão dizer a Kardec, não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Se não foi o homem que criou, essa inteligência total criou. Deem o nome que vocês quiserem. Vocês querem chamar de Deus? Pronto, é Deus. Quem em outras crenças tem outro nome. Deem o nome que vocês quiserem. Mas essa inteligência existe. E Jesus vai seguir no Pai Nosso e vai dizer assim, seja feita a vossa vontade, assim na Terra, quer dizer, nesse orbe, nesse planeta, no nível da encarnação, porque eu que estou orando, na Terra é quando eu estou encarnado, assim na Terra, como essa vontade está nos céus. Que céus? Os céus de você mesmo. Porque Deus está em nós. Por isso que Jesus conta sem parábola, mandando a gente entrar em nós mesmos. Ele dá algumas passagens e parábolas falando sobre isso. A busca não é para fora apenas. Para fora é o nível objetivo da inteligência, mas a busca é para dentro, que é o processo de autoconhecimento. Em autoconhecendo-se, analisando-se, observando-se, chegamos à consciência em nós. E a consciência em nós é a expressão de Deus em nós. Aí. Precisamos muito longe. Nós sabemos. Vê como Deus coloca facilidade. Aí Jesus diz, escute sua consciência. O que Deus lhe diz? Escute. Faça isso, faça o correto. E aí ele diz, ame. Toda a lei está em amar, disse Jesus. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, ama. Ama a Deus, não é assim? Sobre todas as coisas. Tudo que é coisa. Coisa, seu corpo, acima do seu próprio corpo. Acima dos seus próprios, suas próprias ideias. Todas as coisas. De todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E há um segundo semelhante a este primeiro. Ama o próximo como você se ama. Olha como ele estabelece um amor a nós mesmos. Primeiro um amor a Deus, um amor a nós mesmos, depois um amor ao outro. Porque não poderemos amar ao outro se não nos amarmos. O amor ao outro. E aí depois ele diz, aí está toda a lei e os profetas. Porque os 10 mandamentos vieram antes. Ele diz, isso já vai englobar. Amar já vai englobar os 10 mandamentos. Quem ama deseja as coisas dos outros? Não. Está lá nos 10 mandamentos. Quem ama dá falso testemunho, quer dizer, mente? Não. Quem ama vai desejar a mulher do próximo? Não. Quem ama vai desejar os bois, os objetos? Não. Quem ama, aí você vai fazendo a relação. Não matarás. Quem ama, mata? Não, não matarás. É outro mandamento. E aí vai. Aí está toda a lei. Ele diz, aí está toda a lei dos profetas. O que ele diz dos profetas? Que os profetas eram também reveladores da lei. Ou seja, da vontade de Deus. Que é a lei? A lei é a vontade de Deus. Tanto que ele diz, seja feita a vossa vontade. Qual a vontade de Deus? Assim na terra como nos céus. Então o Espiritismo vem trazer isso para o caráter lógico. O caráter da razão. O caráter do entendimento. Vê como Jesus vai dizer, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o entendimento. Necessário que o Espiritismo viesse para que esse entendimento também se completasse. Então, na verdade, o padrão materialista, ele passa a ser afetado pelo Espiritismo, que traz um aspecto filosófico, quer dizer, questionador, indagador, ou seja, enriquece a própria relação da criatura no entendimento da vida. A filosofia é indagadora, é questionadora, perquiridora.
quer saber as causas, o filósofo quer saber as causas. Não é? Mas nem todos os religiosos querem saber as causas, querem ter a sua crença. Não, é isso porque você que lá atrás disse, sim, ele disse lá atrás, mas ele não tinha um entendimento que temos agora. A ciência já traz muitos esclarecimentos. Não podemos negar a ciência. A ciência, ela é um campo de investigação importante. Tanto que os espíritos vão valorizar demais a ciência. Claro, porque quem são os pesquisadores, os cientistas, os médicos? Pessoas enviadas por Deus. Você não acredita em Deus? Acredito. Pois Deus enviou essas pessoas para facilitar a vida de todo mundo. Para facilitar o entendimento de todo mundo. Porque agora há condições de se atender ao raciocínio. É simples assim. Não há grandes debates. Não, é o que acontece. Deus é bom. Deus não é bom? Deus não é amor? Ele enviou essas pessoas. Esses espíritos se qualificaram para vir realizar esses trabalhos. Olha aí. Então, amigos, o Espiritismo vem de alguma forma com a missão principal, uma função principal, destruir esse materialismo em nós. Porque não há um materialismo solto ali na esquina. Eu vou procurar o materialismo que está ali. Não! O materialismo é uma crença nossa, das pessoas, dos seres humanos. E nós é que estamos por força desse materialismo que tem como base o egoísmo. O egoísmo. E que a ciência de alguma forma reforça esse padrão. Termina reforçando. Quando nega a ideia de Deus, nega a ideia do quê? Nega a ideia do bem, do esforço, da renúncia, do devotamento a outra pessoa. Quando a ciência tenta dizer que não existe vida após a morte, ou seja, o ser humano e o espírito não é imortal, o que é que ele faz? Ele reduz o padrão ético. As pessoas dizem, não tem mais. Nós aprendemos assim. Fomos educados assim, não há vida após a morte, e somos educados assim mesmo, para pensarmos assim, ora, se eu tenho que ser feliz, olha a lógica, não existe nem mais vida após a morte, Deus não existe, eu tenho que me virar. Então, meu amigo, aqui a partir de agora, é cada um por si. Entenderam como modifica muito, como esse padrão ele é duro. O padrão materialista é duro. Quando ele mata Deus, ele mata a vida após a morte. Ele mata a esperança do porvir. O materialismo que oferece o nada depois da morte. Seres que morreram, não vamos nos reencontrar com eles. Esse é o padrão materialista. Mas o Espiritismo aparece e diz, não, vamos nos reencontrar com eles. Todos somos espíritos. Eles estão no mundo espiritual, seu corpo. Voltaram para a nossa família espiritual, porque temos uma família espiritual lá no mundo espiritual. Todos nós temos. Muitos vão reencarnar e nós estaremos voltando. Eles estão reencarnando. Mas em algum momento nos encontraremos, porque as reencarnações demoram muitas vezes para acontecer. Algumas são bem mais rápidas a depender da necessidade evolutiva de cada espírito. Mas, de um modo geral, demora um tempo para a gente reencarnar. Então, eles vêm, vivem a encarnação e desencarnam, nos encontraremos. Lá poderemos pedir, se tivermos alguma maturidade, alguma evolução espiritual, para auxiliarmos aqueles que nós amamos, aqui, orientarmos, darmos intuição, né? Um filho, um neto, para poder irmos ajudando eles no mundo espiritual aqui, para que eles façam melhor nesse breve espaço de tempo que é a encarnação. Então o Espiritismo vem trazer luzes sobre tudo isso. Então quando, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, como o Espiritismo pode ajudar no progresso do indivíduo e no progresso da sociedade? Os Espíritos dizem, destruindo o materialismo nas pessoas. Portanto, espiritualizando as pessoas, trazendo para
as pessoas e a sociedade de modo geral o quê? O espírito como um ser da natureza. O espírito que somos. Quando esse corpo cair, tombar aqui, eu vou seguir espírito. Quantos espíritos não se comunicam de lá para cá? Muitos. Tanto que Moisés proibiu a comunicação. Tanto se comunicam que Moisés lá atrás proibiu isso. Não, não vai se comunicar mais não. Porque estava havendo um abuso disso. Estava havendo um comércio da mediunidade. Que o Espiritismo estuda, explica e traz orientações que dignificam a mediunidade. O seu uso, o seu aprimoramento, para conduzir o indivíduo a construir uma consciência mediúnica. E uma consciência mediúnica sadia, equilibrada, faz com que o uso da mediunidade possa reforçar e sedimentar o padrão de imortalidade. Aí a esperança cresce. Se eu sou imortal, Deus existe. É preciso entender que leis são essas que vão regrar, regular tudo isso. E o Espiritismo vai então trazer reflexões muito profundas, ensinamentos muito interessantes que ultrapassam muito aquele comum, normal que nós conhecemos, E nós conhecemos de um modo geral. Então o Espiritismo, além de ter essa tarefa de destruir o materialismo em nós, a influência da matéria, que é o materialismo, a influência da matéria em nós, aí vão surgir padrões de apego, padrões de mesquinharia, padrões de exploração do ser humano pelo outro, transformando o outro em objeto. Tudo isso é um padrão materialista, egoísta. Muito forte. Então o Espiritismo vai apresentar o renascimento dessa relação entre o indivíduo com a ciência, com a filosofia, mas em especial a revivescência da mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor. Amor a Deus, para nós entendermos o amor de Deus por nós, nos deu a vida, nos deu uma vida imortal, nos criou únicos, nos criou com potencialidades para nós desenvolvermos ao longo das várias vidas ou várias encarnações essas potencialidades até nos tornarmos seres espirituais muito perfeitos. E então temos a condição de ver a Deus nesse sentido que estamos falando aqui. Percebê-lo, anotá-lo, registrá-lo, amá-lo e cumprir a vontade dele. Mas entendendo acima de tudo. Por isso a fé espírita é uma fé baseada na razão. Por isso que Kardec diz a fé espírita é uma fé raciocinada. A fé antes do espiritismo era uma fé cega, uma fé baseada em dogmas. Uma fé baseada em dogmas. Entenderam, amigos? Por isso é que nós podemos estabelecer o entendimento de que o Espiritismo é uma doutrina de consolação. É uma doutrina que visa explicar ao indivíduo, explicar ao homem no sentido homem e mulher, o ser humano, explicar ao ser humano a sua condição, de onde ele veio, do mundo espiritual, a sua origem, que é divina, e para onde ele vai. Ele vai se deslocando num processo evolutivo para encontrar-se com Deus, à medida que ele vai se iluminando por dentro, e projetando a luz por fora. Então é uma doutrina não dogmática. Não há dogmatismo na doutrina espírita. É uma doutrina da razão, da reflexão. Tanto que no próprio meio espírita, entre os espíritos, há muito debate. Todos concordam com os pontos centrais, mas aqueles que não alcançam esse ponto aqui, não, meu amigo.
é isso, vamos analisar isso. Não é debate para ofender ninguém. Quem debate com sentido de se melhorar e de crescer, traz ideias, reflete ideias. E permite que o outro diga, permite que o outro fale. Isso é que é o mais elevado. Porque todos querem o quê? O melhor, a sua melhoria pessoal e a melhoria pessoal do outro. É um ato de amor. Né? É um ato de amor a si mesmo e um ato de amor ao outro. E um ato de amor a Deus, que Jesus diz, ama a Deus. Como é que você ama a Deus? Cumprindo a vontade dele. Fazendo aquilo que ele quer. Né? Jesus fala isso, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino. Porque muitas vezes nos reunimos em templos, Senhor, Senhor. Isso não, ele está dizendo. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos nos amemos. Então, se eu pertenço a uma crença que me afasta das pessoas, o ato de propor o afastamento não pode ser entendido como um ato de amor. Não é nada contra nenhuma religião, mas serve para todas as crenças, serve até para os cientistas. Claro, para os filósofos, para os cientistas, para os materialistas, para todos. Jesus veio para todos. Né? Ele fala do amor. Ora, quem não tem amor? Todos temos amor. Agora temos um amor meio misturado, meio mesclado com ideias absurdas, com ideias separatistas, egoístas, orgulhosas. Essas matrizes ainda inferiores é que vão conduzindo-nos para um amor que é um amor, às vezes, vingativo. Que não é a proposta do Cristo. Ele diz, ama a todos, inclusive aos inimigos, olha como ele fala. Ele amplia essa ação de amar. Então o Espiritismo ele é não dogmático, é uma doutrina progressista, evolucionista. Ela acompanha a ciência. A ciência vai se desenvolvendo, o Espiritismo vai analisando o que a ciência está dizendo, vai trazendo aquilo que são as conclusões reais que a ciência vai encontrando para o seu campo, fazendo um ajuste, né, entre a ciência e a sua proposta doutrinária. É uma doutrina que não visa a fazer proselitismo, ou seja, o Espiritismo não visa fazer adeptos. Não tem o objetivo de convencer pessoas para serem espíritas. Não precisa ser espírita. Não é necessário. Apenas se beneficie com os esclarecimentos que o Espiritismo traz, que os espíritos trouxeram. Porque os espíritos, eles não têm religião. Os homens temos religião, mas eles não têm. A religião deles é o amor. Como Jesus propõe, ama. Essa é a religião. Quando a gente veste esse sentimento com um monte de crenças, nós estamos limitando a nossa própria ação. Então o Espiritismo, ele não é uma doutrina que visa fazer adeptos, visa esclarecer. A medicina visa transformar todo mundo em médico? Não, é uma ciência que visa esclarecer. Só isso. Então você diz, olha, os espíritos dizem isso, é uma coisa interessante. Eles falam da mediunidade, explicam a mediunidade, serve para um bandista, serve para o candomblessista, serve para outros que sejam portadores de mediunidade, serve. E por que você não vai ler e não vai perceber? E vai refletir, acima de tudo, como Kardec diz. Não, reflita. O Espiritismo diz isso, não concordo com o que o Espiritismo diz. Não adote. 20, 30 anos. Não, agora eu percebi. Eu tive esse sintoma e o Espiritismo diz que realmente isso é possível também. Então volte e leia o que o Espiritismo diz. Então, não é uma doutrina que visa adeptos, fazer proselitismo, ter adeptos. Não é isso. É uma doutrina libertadora. Não é uma doutrina salvacionista. O que é uma doutrina salvacionista? Assim, venha aqui para o centro espírita e nós vamos lhe salvar. Não. Tanto que o lema espírita é
Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade você não cresce, você não se desenvolve, você não tem saúde moral, mental, emocional, espiritual. Salvação nesse sentido. Se você não faz o bem, caridade no sentido de bem aplicado, o bem feito, o bem realizado a alguém. Se você não faz o bem, não há salvação. O Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação, não. Kardec é muito claro nesse ponto. Ele diz, fora da caridade. A caridade qualquer um pode fazer, até o materialista. Entenderam, amigos, o que é o Espiritismo? Qual é o seu objetivo? O seu campo de manifestação? O Espiritismo é uma doutrina profundamente libertadora. E a alegria do espírita é porque ele é livre. Ele é livre. A única coisa que ele está vinculado é a consciência. Mas isso não é uma criação espírita. Isso está em Jesus. Não é? Isso está em Jesus. A cada um segundo suas obras. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe que está enganando pessoas. Então, meu amigo, não tem defesa. Passe a iluminar pessoas, dizendo a elas e fazendo a elas e convidando-as a amar, a fazer o bem, a fazer a caridade e restaure a sua consciência. É isso aí. Então, amigos e amigas, queríamos deixar essas breves reflexões sobre o objetivo do Espiritismo. Podemos ler mais profundamente isso. As palestras espíritas ajudam, as obras espíritas ajudam, mas, acima de tudo, o Livro dos Espíritos é uma obra para ser lida. Não precisa ser espírita. Mas ler a obra ajuda bastante. Né? A você mesmo ajuda bastante. Né? É um caminho, é uma opção. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Zé Alberto, amigo, um abraço também a todos os queridos espíritas do Vale do Jiquiriçá. Essa belíssima região, cortada por esse rio, que traspassa todo esse vale nessa região lindíssima. Né? É bom se desenvolver as atividades espíritas num lugar tão belo e tão bonito quanto o Vale do Jiquiriçá. Todas essas cidades. Muita paz a todos, bons estudos. Que assim seja.